Olá, estudante do Aula Paraná, eu sou o professor Robson, estamos aqui, eu e o professor Fábio, para uma aula de filosofia ao vivo, né, Fábio? Ao vivo. Galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e o professor Robson, para mais uma aula ao vivo de filosofia, melhor aula da semana, né, professor? Certeza. Melhor aula, somos os professores mais bonitos do programa Aula Paraná. Isso eu já não garanto. Tá? Então, pessoal, obrigado por você estar assistindo a gente aí, vamos para mais uma aula de filosofia. Sejam bem-vindos à nossa aula. Algumas dicas são importantes. Organize-se, né? Agora, nesse primeiro momento, assista a videoaula com bastante atenção. Gente, é muito importante porque alguns conceitos serão tratados aqui e daqui a pouco você pode aprofundar eles com o seu professor aí na sua escola. Também isso vai ser abordado nos vestibulares, né, Fábio? Isso. Vamos lá. Lembrando, né, professor, que esse é um tema complexo, a gente vai fazer alguns recortes aí, mas vamos lá, vamos voltar para os recadinhos aí. Exato. Temos atividades propostas durante essa aula, então é importantíssimo que você observe essas atividades, faça no seu caderno, pega o seu caderno aí, vá anotando, anote essas informações importantes e também você pode solicitar a ajuda do seu professor aí na escola. E daqui a pouco nós teremos interações. Interações, aí canalzinho aberto, já vai interagindo com a gente aí, manda sua pergunta. E vamos lá. Exatamente. Então já abra o seu aplicativo do Aula Paraná, se é que já não está aberto. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade aí de mandar suas perguntas, também de responder as enquetes que nós vamos fazer aqui em formato de quiz. Lembrando, nós já vimos um pouquinho do tema da aula de hoje, que é fenomenologia e positivismo. Nossa, um trava-língua, né? Fenomenologia. Vamos falar de novo? Vamos. Você que está em casa, fala com a gente aí. Fenomenologia. Repete aí, eu quero ver se você vai acertar. Já ouvi daqui. Já ouvi um monte de erro daqui já. Vamos lá. Então, nós vamos ver isso durante a aula e nós vamos fazer com que esses conceitos sejam aprofundados em relação à última aula dessa semana, ok? Então, vamos à aula de fenomenologia e positivismo. O que nós vamos ver hoje, Fábio? Vamos lá, então, galerinha, presta atenção. Pega o seu caderno aí, anota a data de hoje aí, aula do professor Robson, professor Fábio, melhor aula da semana, positivismo e fenomenologia, tá? O que a gente pretende com a aula de hoje? Duas coisas, várias, né, mas duas coisas são centrais, tá? Nosso primeiro objetivo, fundamentar o positivismo e suas implicações. E o segundo grande objetivo aqui é conceituar a fenomenologia e seus autores, tá? Quero falar mais uma vez, lembrar aí quem está assistindo a gente, professor Robson, que esse é um tema bastante complexo, né? Ao decorrer aí do ensino médio, vocês vão voltar nesse tema outras vezes em outras disciplinas e hoje a gente vai fazer um recorte necessário para a filosofia, mas o seu professor aí na sua escola, em caso de dúvida, pode ajudar você. Vai interagindo com a gente aqui que a gente já está recebendo aí as questões. Exatamente. Já dou o meu bom dia. Sejam bem-vindos a essa aula. Com esses conceitos, com certeza, você vai conseguir entender alguns panoramas, por exemplo, que são referentes ao século XVIII, século XIX, mas principalmente algo que impacta os nossos dias até hoje. E vamos falar mais uma vez do Auguste Comte, esse filósofo aqui que nasceu no finalzinho do século XVIII, né, viveu ali no século XIX, trouxe essas reflexões do positivismo mais aprofundadas. Mas ele recebeu a influência de Claude-Henri de Revoix, conde de Saint-Simon, que utilizou o positivismo, o termo positivismo pela primeira vez. Então veja, o termo positivismo não é uma invenção, não foi o Auguste Comte que criou isso. E lembrando, o positivismo tem muito a ver com o cientificismo que era muito importante nessa época, ou que ganhou relevância ali com a Revolução Industrial, né, Fábio? Muito bem, isso mesmo, professor. Lembrando que o contexto em que Auguste Comte desenvolve a sua teoria, e é muito importante a gente entender, numa época onde coisas que para nós hoje é muito óbvio, né, professor? Como que nós aprendemos? Né? Hoje isso para nós é muito fácil a gente encontrar alternativas de resposta, mas na época de Auguste Comte não era. Uma das principais preocupações de Auguste Comte era desenvolver uma teoria que justificava a forma como nós aprendemos. Por isso que nós estamos estudando sobre isso em teoria do conhecimento, tá? Professor Robson, quero aproveitar aqui e já mandar um abraço aqui para a galerinha que está interagindo com a gente. A Ana Luísa, aqui de Cruzeiro do Sul, bom dia para você também, Ana. Um abraço para o Colégio Estadual Adonis.
de Boa Ventura de São Roque, tá? Um abraço aí pessoal do colégio, aluno John de Maringá, Nicole, abraço aí pessoal de Maringá, Colégio Alfredo Moisés, a Fernanda, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a aula com a gente aqui e vamos lá então. Vamos lá então, obrigado pela presença de cada um de vocês, mandem suas perguntas, suas interações, que com certeza a aula de hoje vai ser muito mais produtiva se vocês interagirem conosco, ok? Uma das questões importantes quando nós falamos então a respeito do positivismo é lembrar que há uma desvalorização de alguns valores que eram muito consagrados nessa época. Por exemplo, os valores míticos. Você vai encontrar as mitologias em várias culturas. Por exemplo, se você for a mitologia nórdica, né? Lembrar do Avengers, né? Dos Vingadores, tem o Thor lá, tem Odin, né? Enfim, toda aquela saga de heróis e deuses e tudo mais. E aí, a mitologia grega, aqui no Brasil também nós temos aspectos mitológicos. O positivismo vai deixando de lado, vai tirando a importância da resposta sobre as questões principais do mundo desse tipo de resposta, né? Então, por exemplo, ao invés de eu elocubrar como o mito, elocubra ou pensa de forma fantástica, né? A gente vai para a ciência. O que mais, Fábio? Então, professor, vamos lembrar o nosso estudante que está em casa assistindo a gente, que lá no início do ano letivo nós estudamos um pouquinho sobre mitologia. Verdade. E eles vão lembrar que a mitologia ela tinha como principal tarefa tentar atribuir uma explicação para os fenômenos naturais, tá? Com o desenvolvimento avançado da ciência e de algumas teorias, surgiu a necessidade de atribuir outras formas de explicação. Nós estudamos lá no início do ano que essa tentativa de utilizar a mitologia para explicar a realidade, né, professor Robson, é chamado de consciência mítica. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui é que o Augusto Conte pretende superar, né, professor, essa forma de pensar. Veja bem, então, com a superação do pensamento mítico, com a superação, por exemplo, da questão religiosa que vinha ali já sendo superada pela ciência, pela própria modernidade na filosofia, né? Enfim, com várias áreas do conhecimento que estavam se desenvolvendo, voltando-se muito mais, por exemplo, para o plano físico, experimental, e deixando de lado explicações como aquela que era muito consagrada na filosofia, que é a metafísica. Isso é muito importante a gente parar um pouquinho aqui e explicar esse conceito. Meta, além, física, o nosso plano material. Então, nós estamos falando de uma explicação que tende a algo para além do nosso mundo. Então, por exemplo, quando você volta lá no Platão, como nós já falamos também, né? Falamos também. Lá no Platão, que fala do mundo das ideias, aquilo é uma questão transcendente, as ideias estão fora do nosso mundo. Isso é metafísica, aplicada à filosofia, e a filosofia se valeu disso durante muito tempo. O que o positivismo vai pleitear agora, né, vai colocar para a gente, é a superação desses valores, não é, Fábio? Perfeito, perfeito. Professor Robson, vamos aproveitar e mandar um abraço para a galerinha que está interagindo com a gente aqui. Fernanda, um abraço para você também. O Júlio César Gomes está mandando um abraço para você, professor Robson, tá? Um salve para mim, o Guilherme, o Nelson José, do Colégio Abraham Lincoln de Colombo. Meu colégio. Aí, ó, viu? Você combinou com eles, pra eles mandaram aqui, tô ligado, mesmo. tá? A Radassa aqui, estuda no Colégio Estadual do Paraná, um abraço para mim, amo vocês. A Ana Beatriz, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre de Toledo, a Núbia Crispim, o Maurício Tomé, o Kim. Tem uma pergunta aqui, professor, esse positivismo é o mesmo que da sociologia? Então, de certa forma, sim. A grande questão é que, qual é o enfoque que nós damos aqui na filosofia? É a explicação do porquê dessas coisas, né? De como elas se sucedem. Mas é óbvio que esses conhecimentos estão entrelaçados, né? E o próprio Augusto Conte pleiteia que a sociologia seja uma ciência com grau valor, né? Com alto valor, na verdade. Sim. Né? Na verdade, depois o Augusto Conte, né, professor, ele vai tentar explicar o funcionamento e a criação da ciência a partir de uma perspectiva científica, para vocês perceberem aí como a ideia de cientificismo, essa ideia de que a ciência resolve todos os problemas da vida, era muito forte nesse período, né? E o Augusto Conte tentou criar uma teoria que desse conta de explicar a sociedade a partir do positivismo. Na aula de hoje, a gente está falando do positivismo como teoria do conhecimento, como forma de aprender, né? Mas se você
for lá na sociologia, conversar com o seu professor de sociologia, você vai ver que existe uma consequência dessa teoria, que é a tentativa de explicar a sociedade a partir de uma perspectiva científica. E aí, como a gente tem que fazer essa diferenciação entre filosofia e sociologia, a gente vai ao porquê das coisas na teoria do conhecimento, mostrando como seria o formato do pensamento na hora que você vai aplicar isso na sociedade. Então, por exemplo, alguém perguntou aqui, que agora me fugiu aqui rapidão, mas alguém perguntou, ué, vai ter matemática? Então, a matemática é uma das bases para as outras ciências, né? Não é à toa que está aqui, ó, como instrumento de todas as outras ciências. Então, não é que nós vamos matematizar a aula de hoje, mas o positivismo coloca a matemática com um valor elevado, e ela está ali no suporte. É uma disciplina importante, né? Ela tem uma base científica. Sabe, professor, teve uma aula no colégio que um aluno me perguntou uma vez qual é a diferença entre filosofia e sociologia. A gente sabe que existem muitas respostas, né, professor? Mas uma resposta que eu gosto muito de desenvolver quando alguém pergunta em filosofia nós perguntamos o porquê e em sociologia nós perguntamos o como. Tá? Então, a abordagem dessas duas disciplinas é diferente, mas em vários momentos a gente utiliza os mesmos autores, né, professor? Exato, e eles conversam entre si. A filosofia acaba tendo uma história um pouco maior no sentido histórico, né, e temporal, né, já de 2.500 anos atrás. Mas as questões sociológicas, elas estão presentes na filosofia em vários momentos, e não é à toa que na sociologia se estuda a filosofia em outras tantas áreas, né? Parece que só essas duas conversam, né? Mas a filosofia conversa com todas as disciplinas, porque justamente ela se propõe a responder o porquê das coisas. Agora, com o positivismo, percebam, a gente precisa de uma filosofia voltada para a ciência, voltada para questões mais objetivas. Então, por isso que a gente precisa entender o que está por trás do positivismo, por exemplo, que se estuda na sociologia. Perfeito. Vamos ver aqui, então, uma citação, né, do positivismo e do Auguste Comte, que vai nos ajudar a explicar essa realidade. Então, nós vamos fazer paulatinamente, né? Vamos ler aqui rapidinho. Né? Todos os bons espíritos repetem desde Bacon. Bacon aqui é Francis Bacon, né, autor lá do empirismo, filósofo do empirismo, né, filósofo britânico, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados. Ou seja, a partir ali do Francis Bacon, que coloca o empirismo como uma grande resposta para as nossas questões da humanidade, né, que coloca o empirismo com um valor acima, né, para responder todas as nossas questões, dali para frente não se pode mais voltar atrás depois dessa questão. Então, nós vamos continuar aqui. Ó. Essa máxima fundamental é evidentemente incontestável, se for aplicada como convém ao estado viril da nossa consciência. Ou seja, a partir do momento que o ser humano se voltou para a realidade empírica, que ele se voltou, por exemplo, para a nossa condição material e que todas as respostas passaram a ser dadas a partir desse momento, a gente não pode ignorar esse conceito, né, Fábio? Perfeito, professor. Então, esse é um trechinho, né, tirado ali do curso de Filosofia Positiva, é uma obra do Auguste Comte, né, vocês vão ouvir falar disso depois em Sociologia e em outras disciplinas. Vamos mandar um abraço para a galerinha que está interagindo com a gente aqui. O aluno John aqui, ele está dizendo, professores, mandem um abraço para a minha professora Airan. Eu acho que se pronuncia assim, se não for, me desculpe, mas um abraço, professora Amanda Fernanda Vilela, um abraço para todos vocês, Colégio Estadual, prefeito Antônio Teodoro de Oliveira, de Campo Mourão. Bom dia, sou a Cassiane, estudo no Colégio Estadual de Campo Guajuvira. Um abraço para vocês, o Kim aqui, Rafaela Falcão, saudade de vocês também, tá bom? Fica o nosso abraço. Vamos lá, professor, o que mais que a gente tem hoje aí para a gente estudar? Então, partindo desse pressuposto, que a partir do momento que o ser humano se voltou, né, realmente para a realidade material, e aí a ciência se desenvolveu, percebam, sempre que há um avanço tecnológico, que há um avanço, por exemplo, como a Revolução Industrial, a gente tem um pensamento por trás disso, e por isso que a filosofia acaba nos ajudando a explicar essa realidade. Então, quando a gente olha para essa citação, a gente já percebe um plano de fundo do que o Auguste Comte está pretendendo com, por exemplo, a obra Filosofia Positiva, curso de Filosofia Positiva. Então, nós vamos agora parar um pouquinho. Né? Nós vamos fazer uma questão aqui. Vamos ver se a galera está prestando atenção aí. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguiram entender alguns conceitos aqui que nós estamos tentando compartilhar com vocês, mas acredito que sim. Então, vamos ver essa questão aqui. Ó. O positivismo de Comte. Então, letra A.
desvaloriza expressões metafísicas, ou letra B, valoriza a linguagem da metafísica clássica. Pega aí, ó, seu celular, lá no aplicativo do Aula Paraná e responde essa questão que nós vamos estar aqui esperando a resposta de vocês. Queria mandar um abraço para o pessoal do Colégio Abraham Lincoln, lá em Colombo, colégio da onde eu sou situado, onde eu dou aula. Você é filho, né, professor? Você é filho do Abraham Lincoln, tá? Verdade. Vão marcando aí as alternativas. Vamos um abraço aqui para Yasmin, do Colégio Estadual Arnaldo Bussato do Verê. O pessoal está interagindo bastante aqui com a gente, no chat, tá? E hoje com o tema do positivismo. O tema do positivismo, né, professor? Quem gosta de direito, o que mais? Verdade. Quem gosta de direito? Ciências em geral. Ciências em geral. Se você Física, gosta, se você pretende fazer depois faculdade em alguma área das ciências exatas, você vai ver lá o Augusto Conte, você vai ver de novo sobre metafísica. Essa abordagem ela é necessária para você entender a fundamentação da ciência, tá? O grande X da questão que nós estamos estudando ao decorrer desse ano letivo na primeira série, né, é sobre como nós aprendemos, como que se dá o processo da aprendizagem. Então nós vimos um pouquinho sobre racionalismo, empirismo e agora a contribuição de Conte. Já temos uma resposta aí, professor? Temos sim. Agora vamos ver qual foi a resposta que eles mais mandaram. Ih, Fábio, acho que deu um probleminha aqui, Fábio. Ih, será? Será que a galera tá ligada aí? Vamos ver. A resposta mais situada pelos nossos estudantes foi a letra B. Porém, a resposta correta é a letra A. Ih, olha só. Vixe, nós vamos ter que aprofundar isso aqui. Vamos ter que melhorar isso aí, vamos lá. Vamos melhorar que até o final da aula vocês vão ver. Vocês vão acertar quase que 100% isso aqui, né? Então, ó, por que desvaloriza expressões metafísicas? Percebam, a grande questão é que quando eu coloco o positivismo, ele traz a ciência como uma grande resposta, né? E começa esse, como se diria, arcabouço na filosofia, né? Na verdade, é um grande compilado de informações que a própria ciência traz a reboque. Como a gente viu na citação, por exemplo, que o empirismo ganha força, e o empirismo tira um pouquinho da força da metafísica que vinha lá do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, e passou pela Idade Média e por aí vai. Então, existe uma desvalorização daquilo que é fruto da metafísica. Por quê? Agora nós estamos voltados para o ser humano, voltados principalmente para o que a ciência diz, né, Fábio? Sim, até mesmo porque o que o Augusto Conte defende, né, professor, é importante você esclarecer isso aí em casa, o que o Augusto Conte defende é justamente que a gente utilize a ciência como instrumento para a gente explicar a realidade. Então, não faz sentido a gente atribuir um valor a princípios metafísicos. Nós estudamos lá no início do ano que a palavra metafísica surge com os gregos lá, né, em Aristóteles, que significa além da física. Então, um conceito metafísico, resumindo a grosso modo, a gente pode afirmar que ele não é um conceito material. E o que o Augusto Conte vai defender é justamente o contrário, que nós devemos fundamentar o nosso conhecimento em coisas, em objetos, na razão, e a melhor expressão disso é a ciência, tá? Quero aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para Yasmin, do Colégio Estadual Arnaldo Bussato, aqui, a Nicole fez uma pergunta legal aqui, professor. A Nicole de Oliveira, Conte se enquadrou no empirismo ou racionalismo, ou ele faz uma síntese de ambas como Kant? Olha que pergunta elaborada, né, professor? Já vamos chegar nesse aspecto aqui, vamos chegar, tá? Sim. O Alexandre Santos ama filosofia, Colégio Paulo Leminski, um abraço aí pro pessoal do Colégio Estadual Paulo Leminski. A Yasmin aqui, mandamos um abraço pro seu colégio, Yasmin, valeu. O Silvio José, ele respondeu corretamente, ó, ele colocou positivismo de Conte desvaloriza expressões metafísicas. Muito bem, tá? Pergunta, como podemos relacionar metafísica e positivismo? Eles são conceitos opostos? Então, a gente pode, de certa forma, dizer que sim. Sim. Até porque a metafísica perde espaço com o positivismo, né? A metafísica, ela parte do princípio que nós podemos aprender a partir de objetos que não são reais, né? Aí nós temos a consciência mítica, nós temos as religiões, porque né, o sistema de crenças, né, ele traz um conhecimento, mas esse conhecimento não é fundamentado em fatos. O positivismo de Augusto Conte vai defender que nós aprendemos, né, através dos fatos, tá?
Exato. Na verdade, o positivismo de Augusto Comte, ele vai complementar justamente essa ideia que a gente vem vendo lá do racionalismo e do empirismo, que nós aprendemos por meio da razão e da experiência, mas Augusto Comte vai dizer que a melhor expressão disso é a ciência. Exato. Então, só mandando um abraço aqui, porque mandaram em caixa alta. Ó. Mandam, aqui são as gêmeas filosóficas, Laura e Júlia Mota, de Laranjeiras do Sul. E também estão mandando um abraço para o professor Gêmeas filosóficas? Eu gostei dessa expressão, olha só, né? gêmeas filosóficas. Gostei muito. Mas teve uma questão ali que eu achei importante. Tinham dois rapazes ali falando da importância, por exemplo, da matemática em relação à filosofia. Um estava dizendo que a filosofia é mais importante, o outro dizendo que a matemática é mais importante. Se a gente olha para o positivismo, veja, sobre o óculos do positivismo, né, a gente tem que perceber o seguinte, cada uma tem uma função a cumprir. Obviamente, a gente vai perceber que a ciência ganha um destaque muito grande. Mas hoje, trazendo para os nossos dias atuais, cada uma tem a sua peculiaridade e tem a sua participação. Ou seja, a gente precisa das duas. A gente não pode, né, simplesmente abdicar de uma porque ela é mais ou menos importante ou fazer esse juízo de valor. Até porque no positivismo, se estamos falando de ciência, o juízo de valores sai um pouco de cena. Então nós ficamos com o quê? Nós ficamos com o juízo de realidade, né? Então por isso nós precisamos observar muito bem no positivismo essas questões que se voltam, por exemplo, para uma questão que nós vamos ver agora nessa parte da aula, que são os 3 estados, ou seja, aquilo que o positivismo do Comte postula como estágios de desenvolvimento da humanidade. Então nós vamos começar a ver aqui o estado teológico, o metafísico e o positivo, né, Fábio? Isso, são 3, a lei dos 3 estágios, né, professor Robson? O Comte, ele vai defender que nós desenvolvemos estágios de aprendizagem e que todo ser humano necessariamente vai, em algum momento da sua vida, passar por esses estágios, né? Depois o professor Robson vai explicar para nós ali cada um deles. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para a galerinha que está interagindo com a gente aqui. O Elielson do Colégio São Jorge, professor Paulo Sérgio de Palotina, obrigado, professor, um abraço aí para você. O Silvio José, de Carambeí, Colégio Eurico Batistas Rosa, o Alisson, o aluno John de Maringá, a gente já vai voltar na sua pergunta aqui, John, e o Guilherme, o Guilherme está estudando com as irmãs gêmeas, com a Larissa, tá vendo? Ele mandou lá e mandou aqui. É verdade, eu tenho que mandar um abraço para a Yasmin, né, que é lá do Abranim, daqui a pouco... Não, né, senão ela vai ficar brava. Vai ficar brava comigo. O que a gente tem agora, professor? Então, nós vamos agora dizer para vocês um pouquinho sobre positivismo, mas parece que nós temos uma pausa. A gente vai fazer um intervalinho agora, é isso? Acho que né? Vamos fazer um então intervalinho. Vamos parar um pouquinho para vocês pensarem o seguinte, ó, já começa a pensar aí. Estado teológico, metafísico e positivo. O que você acha que são essas 3 coisas aí? Voltando aqui, vamos ver o que vocês estão falando aqui conosco. E parece que tem gente de aniversário ali. Aniversário, deixa eu ler aqui, professor. Ó, o Guilherme, eu preciso retomar aqui vou retomar esse recadinho do Guilherme. Bom dia, eu sou o Guilherme, estou estudando com as minhas irmãs gêmeas, Larissa e Natália, e elas estão fazendo aniversário hoje. Vamos cantar parabéns para elas, Robson? Vamos. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Muito bem. Olá, tá vendo, Guilherme? Olha aí, ó. Um abraço aí para suas irmãs. E até um parabéns. Até os parabéns. Professor, voltando, o que nós vamos aprender agora? Então, vamos para os 3 estados, né, que o positivismo do Comte proporciona na sua reflexão. Então, por exemplo, cada estado se apresenta num modelo mental que explica a realidade em tempos determinados. O que significa isso? Tanto o ser humano, né, enquanto ele vai se desenvolvendo, quanto a história da humanidade também tem esses estágios e ela vai passando de uma para outra, né? Por isso que tem uma certa hierarquia, né? O que seria hierarquia, Fábio? Hierarquia seria uma escala de valores, né? Como a gente estava conversando até agora há pouco aí. O Comte, ele vai defender que todos nós vamos passar ao decorrer da vida por esses estágios de aprendizagem, tá? E agora a gente vai estudar e vamos falar um pouquinho especialmente sobre cada um deles, tá? Vamos lá, estado teológico, professor. O primeiro, então, ó, olhando para cá. Então, quando eu falo teológico, teos, Deus, lá vem do grego, né? Então, a grande questão é que toda a explicação da realidade é fruto do quê? É fruto de uma explicação divina. É Deus que faz, é Deus que criou, é Deus que interfere, né? Nós não estamos aqui, por exemplo,
pensando o que a sua fé vai dizer ou a Nós sua estamos religião. criticando isso, né, De forma professor? nenhuma. Nós estamos aqui mostrando, por exemplo, o que é prioritário e praticamente único nessa explicação, que é a explicação referente ao estado teológico. Então, lá no início da humanidade, como se explicava as questões da humanidade? Deus, os deuses, os mitos e por aí vai. Perfeito. No momento onde a gente não tinha, né, professor, uma ciência avançada, as explicações teológicas, elas atribuíam um sentido, né? Então, o Conte vai dizer que o estado teológico foi a nossa primeira tentativa de atribuir uma explicação para o surgimento do homem, do mundo e de todas as coisas. Exatamente. O segundo estágio é o metafísico. É aquele que propõe aquelas questões transcendentais, né, que vão para além do nosso plano aqui. Então, o que acontece? Já é uma explicação racional, não é uma explicação a partir da fé, por exemplo. Então, por isso que aqui nós temos algumas explicações de um universo, por exemplo, explicado ainda naquela teoria heliocêntrica, mas agora já com uma base filosófica por trás. E aqui a famosíssima Escola de Atenas, né? Platão, Aristóteles ali no meio, né? Um apontando para cima, outro apontando para baixo. Sabem por que disso? Sabem ou não sabem? Eu acho que eles não sabem, professor, conta para eles. Então vamos lá. Então, quando Platão é o mais velho, porque era, né, o professor, né, o mestre do Aristóteles. O Aristóteles é mais novinho. O Platão está apontando para o mundo das ideias, né? Para aquela questão, por exemplo, voltada à alegoria da caverna, como a gente, né, já falou disso em alguma outra aula. Já o Aristóteles aponta para baixo, por quê? Ele vai pleitear a lógica, ele vai colocar questões mais de observação. Isso é muito importante para a gente perceber como funciona esse estado metafísico, porque todas as questões são estritamente racionais e buscando aquilo que é dito, por exemplo, pelo Kant como o em si. Alguém falou do Kant ali, isso, né? O em si das coisas é buscar, por exemplo, a resposta na coisa. E aí, com o Kant, a gente vê que, na verdade, a gente pode questionar como o ser humano conhece, né? Esse é o estágio metafísico, que é o segundo estágio. Vamos para o último, então? O estado positivo, ou estágio positivo, né? Você vai encontrar esses terminhos diferentes aí, mas estágio e estado, eles são, nesse caso, eles são sinônimos, tá, galerinha? Estado positivo. Exatamente. Então, por isso que a ciência é 10 aqui, a ciência é 100, é 1000. A ciência responde todas as nossas questões no positivismo, né? Ela é o último estágio. A ciência, né, salvaguarda qualquer explicação equivocada que a gente dê aqui agora, mas a grande questão é que a ciência ganha esse status da resposta para essas questões do mundo. Então, por isso que é tão importante a ciência. Sim. Por isso que nós falamos do cientificismo, que era uma corrente de pensamento que não só o Auguste Comte tinha, né, mas outros filósofos, outras pessoas também comungavam desse pensamento. A meta, né, professor? A meta do Augusto Comte é a gente sair do estado teológico, sair do estado positivo, metafísico e chegar ao estado ou estágio positivo, que é onde a gente vai utilizar a ciência para atribuir uma explicação aos fenômenos. Exatamente. Vocês estão fazendo suas anotações aí? Isso. Isso, ó, mandem suas questões aqui pra gente no aplicativo do Aula Paraná, façam suas anotações aí no caderno e lembrem-se que qualquer dúvida a mais que a gente não consiga solucionar aqui na aula, depois você entra lá no Classroom, manda um e-mail para o seu professor que com certeza ele vai te ajudar a aprofundar essas questões. Então vamos diretamente a mais uma questão aqui, ó. No estado positivo, a metafísica assume protagonismo ou a ciência se torna decisiva? Né? E aí, qual que é a resposta? No estado positivo, o que acontece? É a metafísica ou é a ciência? Marca a resposta correta aí. Muito bem, galerinha. Olha só, mandar um abraço aqui para Graziela, do Colégio Dário Veloso, o Luiz Gustavo, mandando um abraço aqui também para os nossos intérpretes de Libras aí, o Paulo Marinho, a galera interagindo com a gente aqui. Um abraço, galera. Continue interagindo com a gente aí, manda sua dúvida. Tá acabando o tempo, hein? Isso, tá acabando o tempinho aqui, tá? Que mais que nós temos aqui? Hierárquico quer dizer que é melhor do que o outro, professor? Ó, como vai acabar o tempo agora, a gente vai só responder aqui e já voltamos nessa pergunta. Então, hierárquico é o quê mesmo? Repete. Ele está perguntando aqui se hierárquico quer dizer que um é melhor do que o outro. Excelente pergunta. Mas, ó, vamos ver então qual é a resposta correta. 67% dos nossos estudantes marcaram letra B. Qual é a resposta? Ah, muito bem. Eu falei que ia mudar esse negócio. Aí, ó, acertaram a sua maioria. Então, é bem importante essa pergunta que foi feita sobre a hierarquia.
A grande questão do positivismo, sim, nesse momento, aquele estágio da ciência, sim. A gente, de certa forma, pode afirmar, de certa forma não, podemos afirmar, ao óculos, né, a forma de ver do positivismo, que a ciência, sim, é a resposta acima da metafísica e acima do pensamento religioso. Obviamente, se você for parar para pensar em questões éticas e tudo mais, a gente pode pleitear e dizer, por exemplo, que não, tudo a gente tem que respeitar, opiniões e tudo mais, até que respeite a vida humana, mas a grande questão é que no positivismo, sim, a ciência é a resposta verdadeira. Vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar um pouquinho o assunto. Agora, terminamos a primeira parte da aula, né, professor? Sim. Agora nós vamos para a segunda parte da aula. O que a gente tem agora, professor? Nós vamos para a fenomenologia. Será que eles aprenderam a falar? Fenomenologia. Acho que eles aprenderam a falar. Agora sim. Edmund Russell. Então, nós já estamos um pouquinho mais à frente na linha temporal, né? Final do segunda parte do século XIX e início do século XX. Então, o que o Edmund Russell traz para a gente, né? Como nós falamos na última aula, a fenomenologia vai propor, então, que a gente, enquanto ser humano, a gente tem acesso ao que aparece para a gente, né? E o fenômeno é justamente isso, aquilo que se apresenta aos nossos sentidos. Por isso, a fenomenologia vai estruturar a consciência do ser, ou seja, como representação do objeto fora de si. Nossa, parece um troço dificílimo, mas complicado. É muito legal, né, professor? Essa parte é muito legal. Olha só, galerinha. Presta atenção agora aqui. Até agora, veja, até Augusto Comte ali, nós aprendemos que existe duas formas de a gente aprender, né? Através da razão, né? E nós conhecemos essa corrente como racionalismo, ou através da experiência, que nós conhecemos na filosofia, essa corrente como empirismo. Então, durante muito tempo, né, professor, o racionalismo e o empirismo foram duas grandes correntes de pensamento que tentaram atribuir uma explicação ao mundo, dar um sentido, né, ao mundo. Depois, o Augusto Comte vai dizer que quem vai dar sentido ao mundo é a ciência. E esse cara, nesse processo aí, na fenomenologia, ele vai questionar ali qual é o papel, quem for depois fazer faculdade de psicologia, vai estudar muito esse cara aqui, tá? Ele parece assim, a gente não tem como colocar isso em termos muito simples, né, professor? Porque é um filósofo, é uma ideia complexa. Mas esse cara, ele vai entrar agora nessa aula como um filósofo que ele vai colocar pra gente, ele vai tentar explicar pra gente que existe uma outra estrutura de conhecimento que não se limita à razão e à experiência. E ele vai chamar isso de consciência. Exato. Então, por isso que o objeto que aparece para a gente, por mais que seja ou aquela busca que foi superada pelo Kant do em si, a grande questão é o que é esse objeto para a representação na consciência do ser humano. Por isso que a gente precisa definir alguns conceitos. Então, a primeira coisa aqui, esse ursinho tão fofinho aqui, ó, né? Esse ursinho guti-guti aqui. Fenômeno, aquilo que aparece. Então, você está olhando para a foto do ursinho. Tem aqui, ó, o ursinho que está aparecendo para você. Seja ele fofo ou que você não acha ele tão fofo, né? Tem gente que não gosta de ursinho. Eu adoro ursinho. Né? Eu adoro ursinho. Mas aí vem uma questão bem legal aqui. Bom, temos duas imagens aqui, né? E aqui escrito em francês, me perdoem se eu estiver errado no francês, mas "ça n'est pas une pomme". Isso não é uma maçã. "Ça n'est pas une pipe". Isso não é um cachimbo. Veja, isso não é uma maçã, isso não é um cachimbo. Fábio, isso não é uma maçã. Será que não é uma maçã? Isso não é um cachimbo. Você que está em casa, você acha que isso é uma maçã ou não é uma maçã? E aí? Explica pra gente, professor. Responde aí no chat. É uma maçã ou não é uma maçã? É um cachimbo ou não é um cachimbo? E aí? O que aparece para você aí, olhando para o celular, para a TV, para o tablet, para o computador? O que está aparecendo para você aí? Ah lá, alguém já respondeu certo. Ah, esses nossos alunos são fera demais, eu fico muito empolgado. Vamos lá. É uma imagem do cachimbo, exato. Ou seja, quando a gente vai à fenomenologia, a gente busca o fenômeno. Qual é o fenômeno que está aqui? A imagem do cachimbo, a imagem da maçã. Mas a própria pergunta é intrigante, né? É intrigante. A maçã não é uma maçã. Por isso que a gente percebe que o ser humano, ele observa o objeto, ele tem um ponto de vista. Então, por isso que, por exemplo, existem variações de interpretações, existem outras questões a serem observadas. E por isso que é tão importante a gente parar nesse momento
para mais uma questão aqui, ó. O fenômeno consiste, letra A, naquilo que se apresenta aos sentidos, ou letra B, naquilo que é imaginativamente pensado? Responde aí pra gente. Vamos aproveitar e mandar os nossos abraços aqui, professor. Deixa eu ver aqui, quem é que nós temos aqui? O Paulo Henrique de Souza, aqui um abraço para o Paulo Henrique de Colombo. Opa, Caleb, Colégio Romário Martins de Piraquara. Bom dia, professores. Sou a aluna Gabriele, do Colégio Estadual Santo Antão de Bela Vista. Abraço a todos vocês. Ela está perguntando aqui quais são as principais ideias do positivismo, mas quando a aula estiver acabando, a gente vai fazer uma revisãozinha aí, você já vai lembrar, tá? A Ana Carolina Ferreira. Por que são apenas 3 estados? Porque o Augusto Conte, né, na perspectiva dele, ele entendeu que seriam apenas essas 3 etapas, né? Que essas 3 etapas dão conta aí do resultado. Já temos aí uma resposta, professor? Tá vindo. Olha só, eles responderam em sua maioria, 69%, letra A. Então vamos ver, o fenômeno consiste exatamente, letra A. Eles estão ficando fera. Eles estão ficando fera, nossa. Gostei dessa aula bastantemente. Exatamente, o fenômeno é aquilo que se apresenta, né? Aquilo que vem aos nossos sentidos. E por isso é fundamental a gente entender isso que o Fábio já falou, racionalistas e empiristas, né? Então, a crítica, né, da própria fenomenologia a partir do Russell parece aqui, né? E o conceito de intencionalidade, ou seja, nós percebemos o mundo com uma intenção. Por isso que devemos superar a questão da consciência nos racionalistas e do objeto em si. Muito bem. Ô, professor, posso falar um pouquinho dessa tela aqui? Então, assim, galerinha, olha só, presta atenção no tio aqui. Nós vimos que lá no racionalismo, né? Por exemplo, eu estou com esse celular na minha mão aqui. Para os racionalistas, quando eu consigo abstrair o conceito celular, eu estou aprendendo sobre o que é um celular. Para os empiristas, eu só vou aprender o que é um celular a partir do momento que eu estiver em contato com o objeto, tá? O que é muito... o Augusto Conte vai dizer que o que define, né, o celular é a ciência. E esse carinha que a gente está estudando hoje aqui, o Russell, ele vai dizer que, na verdade, nós aprendemos por meio de um processo mental que ele vai chamar de consciência. Exato. O celular só existe em razão da minha consciência. Em psicologia, isso é muito legal, tá? Quem for fazer psicologia depois vai adorar essa teoria, tá? E aí nós vemos que, de certa forma, se a gente pega ali na linha temporal, o Russell está ali depois do positivismo, ou não do positivismo em si, né? Mas do Augusto Comte. Então, por isso, a humanização do pensamento científico, porque quem vai denotar o sentido daquilo que a ciência está dizendo é o ser humano que está olhando para o objeto. Não é mais nem a razão e nem a experiência, é a consciência do homem. Exato. Por isso, por exemplo, a consciência que denota sentido ao mundo que se apresenta como fenômeno. Por exemplo, o que é isso aqui para você? Lá naquela do cachimbo e da maçã já disseram ali, meu Deus, que troço doido. Agora tem mais um troço bem doido aqui. A galera tá Qual com o nome fome, disso? Tá com fome, Rob. Já tomaram café? Então, aí, vamos lá. Isso é vina ou é salsicha? A grande polêmica. A grande polêmica. Eu, por exemplo, eu nasci em outro estado. Cheguei aqui, vina. O que é vina? Vina é isso. Se a gente chegar em qualquer outro lugar e pedir um pão com vina, ninguém sabe o que é isso, mas né, a consciência... Mas o Russell sabe. O Russell sabe, exato. Porque é a consciência que denota o sentido. Então, por isso que eu preciso entender a estrutura que o ser humano dá a isso aqui. Então, por isso que a gente consegue fazer coisas diferentes, dar nomes diferentes às coisas. E isso aqui não é a mesma coisa para o outro, né? Porque a consciência tem essa intencionalidade na hora de perceber o mundo. Por isso, que aí nós vamos a mais uma questão. Quer falar essa, Fábio? Vamos lá, então. O sentido do mundo é denotado. Alternativa A, pela intencionalidade da consciência. B, pelo objeto em si. E C, pela estrutura metafísica do mundo, tá? Fica um desafio aí, reveja as suas anotações e tenta ver se você vai acertar esse quiz aí, tá? É verdade, olha aí muito bem, até porque alguém estava perguntando, eu consegui ver a salsicha e uma coisinha verde ali que eu não sabia o que era. Um temperinho, né? Acho que era um temperinho que tinha ali. Um cheiro verde, alguma coisa assim. Né? Vamos ver aqui, mandar um abraço para quem aqui? A Ana Paula... mandar um beijo para os meus filhos, a Duda, a Natália e o Miguel. Então, um beijo para vocês, obrigado por estarem acompanhando a gente aí. A Ana Carolina Ferreira, o Vinícius Oliveira, manda um salve para o Colégio Estadual Júlio Simanski de Araucária. Não, olha aí, ó, não, olha aí, ó, acabou o tempo. Difícil.
Vamos à resposta Vamos lá, correta, professor. então. Ó, 48% marcou letra A, 32C e 19B. Então, a resposta correta, letra A. Aê. Essa era um pouquinho mais difícil mesmo, mas Essa era difícil. vocês estão ficando craques em filosofia. Pela intencionalidade da consciência. É assim que a gente denota valor ao mundo, né? É assim que a fenomenologia, né? Eu já ia falar o Explica, positivismo, né? Mas é a fenomenologia explica. O Russell ele vai dizer, né, professor, que eu só vou aprender o que é o objeto celular a partir da minha consciência. E isso se manifesta através de uma intenção. E daí ele vai trabalhar o conceito de intencionalidade. Nós não estamos trabalhando nessa aula aqui todos os conceitos, porque essa é difícil, né, professor? É um pouquinho complexo. A gente vai ter que voltar a esse tema em outros momentos ao decorrer aí da disciplina de filosofia ao longo de todo o ensino médio, não só agora. Então você vai ouvir falar desse autor lá na terceira série, né, professor, quando a gente estuda sobre filosofia da ciência, a gente vê um pouquinho sobre a origem das psicologias e tal, e sim, a gente vai ver que esse cara aqui ele é muito importante, tá? Exato. Então, como foi a pergunta anterior, nós estamos chegando ao final dessa aula, né? Uma aula tão bacana, imagino que vocês curtiram aí, né? Vão lembrar bastante da maçã, da vina ou da salsicha, do cachimbo. Eles vão lembrar da maçã, do cachimbo e da vina. Mas eu espero que vocês lembrem que no positivismo a gente coloca a questão da ciência como fundamental, né? O Auguste Comte traz para a ciência e para os estágios da humanidade um conceito em que hierarquicamente nós passamos do teológico ao metafísico e ao positivo. E depois nós fomos à questão da consciência na fenomenologia, vimos essa questão, por exemplo, da intencionalidade na hora do conhecimento. E lembrando, isso aqui é uma aula que está no conteúdo estruturante chamado Teoria do Conhecimento. Por isso é tão importante a gente perceber que esses filósofos estão estruturando o como nós conhecemos, né? Perfeito. Como nós conhecemos o mundo a partir dessa questão. Fábio, considerações finais. Considerações finais. Vamos aproveitar e mandar os últimos abraços aqui. O Juan, do Rio Branco, do Ivaí. O Gabriel Ferreira. O Vinícius Oliveira. A aluna Maria Eduarda, do Colégio Professor Francisco Villanueva, de Rolândia. A aluna Isadora, do Colégio Machado de Assis de Barbosa. E muito bem, muito obrigado pela interação de vocês. Bom, tá? usamos essas referências aqui para construir essa aula e fica aqui, né, o nosso agradecimento por cada um que estava aí do outro lado da telinha, né? Aprofundem essas questões com o seu professor em sala de aula, a gente não vai conseguir responder tudo. Não deu tempo aqui de responder tudo, né, Exato. professor? Mas pergunta aí, professor da sua escola, não fica com dúvida, tá? Isso, e nos procurem aí nas redes sociais. Saibam que filosofia é bacana, assim como foi essa aula, eu acredito que foi, né? Foi essa aula foi bacana. Então nos vemos numa próxima oportunidade, galera. Meu forte abraço a cada um, gratidão pela presença e continue estudando filosofia, né? Tem outras questões muito mais legais também, ou tanto legais quanto essa que a gente estudou hoje. Tá bom? Isso aí, forte abraço a todo mundo. Tchau, galerinha. Tchau. Um abraço e até a próxima aula.